bom? Ah. Pois bem, estamos tratando então do evangelismo como entendendo o evangelismo como uma das disciplinas espirituais, né, irmãos? Então, na aula passada, eu trabalhei com os irmãos sobre os motivos de nós termos dificuldade para evangelizar, o quanto isso ainda é um desafio na vida da maioria dos crentes, né? E que a ideia central desse estudo é que a piedade requer que nos disciplinemos na prática do evangelismo. Como é uma coisa que os crentes não fazem naturalmente, vai exigir então que a gente faça, que a gente lance mão de alguns mecanismos, de algumas ideias, de alguns ideais, para que o evangelismo seja então algo que seja feito na prática pelas nossas vidas, né? E aí, no primeiro ponto, eu trabalhei que o evangelismo é algo que se espera do cristão. Nós vimos em vários versículos que não evangelizar é pecado, que deveria ser algo natural a nós, porque se nós fomos transformados pela mensagem do evangelho, nós precisamos, então, dar publicidade a essa mesma mensagem, né? Que isso seria essencial para a nossa vida e é mandamento do Senhor para nós, né? Então, e que embora hajam pessoas que são ordenadas para isso, tenham mais facilidade, é obrigação de todo crente estar evangelizando, né? Falei também que o evangelismo é algo que é revestido de poder, é algo que nós fazemos na força do nosso próprio braço, né? E que nós precisamos aprender que compartilhar o evangelho é obter êxito no evangelismo. Devemos ter obsessão por almas e suplicar sentidamente a Deus que vejamos mais pessoas convertidas, mas conversões são frutos que só Deus pode dar. Um dos desânimos do evangelismo, que as pessoas colocam como barreira para o evangelismo, é que, nossa, eu prego e as pessoas não se convertem. Mas o êxito no evangelismo não está em quando alguém se converte, mas em quando você obedece ao Senhor, prega a palavra e é fiel à palavra de Deus, é fiel ao evangelho, porque quem faz a conversão é o Espírito Santo, não somos nós, né? Deixa eu ver se está precisando de alguém entrar na aula. Não, tá todo mundo. Então, meus irmãos, estão vendo a tela? Normal, né? Então, hoje, na segunda parte, eu vou trabalhar o evangelismo realmente como uma disciplina, né? Nós vamos ver de uma maneira prática coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia para que o evangelismo seja uma prática na nossa vida, né? Então, o evangelismo, eu peguei essa citação aqui do Donald, né? O evangelismo é o transbordar natural da vida cristã. Todos devemos ser capazes de falar sobre o que o Senhor fez por nós e o que ele significa para nós. Mas o evangelismo também é uma disciplina, pois devemos nos disciplinar para entrar no contexto de evangelismo. Isto é, não devemos simplesmente esperar que as oportunidades de testemunhar ocorram. Já vimos o quão é essencial que o crente viva a evangelizar. Temos vários versículos para isso. Nós temos a grande comissão, por exemplo, né? E sendo isso tão difícil, até mesmo incomum, nós devemos considerar que precisamos nos disciplinar, nos esforçar, a fim de exercermos esse tão importante mandamento do Senhor. Se evangelismo é para todos, mas não fazemos, nós estamos em pecado. E esta série de estudos é exatamente sobre esforços que precisamos tomar para praticarmos atividades regularmente que nos coloquem em um caminho de vida que agrade ao Senhor e traga glória ao seu santo nome. Então, nós precisamos ter essa consciência primeiramente. Nós já vimos que o evangelismo é necessário, nós já vimos que o evangelismo é algo que deve ser feito no poder do Espírito Santo, e agora nós precisamos entender que a gente precisa realmente se disciplinar para que isso aconteça. Muitas das vezes, algumas vezes, pode acontecer naturalmente. Já deve ter acontecido com os irmãos. Os irmãos já devem ter tido experiências naturais, assim, de, nossa, falei de Jesus. Mas não é todo dia que isso ocorre. A gente não deve ficar esperando
só esses momentos, né? Mas nós devemos criar contextos de evangelização sempre, né? Principalmente nos nossos relacionamentos. Então, muitas das vezes, as objeções ao evangelismo, elas são sinceras. Todavia, essas objeções devem ser compreendidas como dificuldades e não impeditivos. Deus não iria mandar a gente evangelizar, sendo isso algo impossível, né? Eu fico imaginando os nossos irmãos num contexto de perseguição religiosa, onde eles são proibidos realmente de evangelizar. E mesmo assim, eles evangelizam, né? Quem dirá nós? Então, realmente, os irmãos podem ser sinceros nas suas dificuldades, mas entender que isso são dificuldades, não são impeditivos, né? Os irmãos estão me ouvindo? Alguém aí pode falar para mim algumas dificuldades que tem na hora de evangelizar? A gente falou isso na primeira aula, mas os irmãos poderiam repetir, por favor? Qual a sua dificuldade em evangelizar? Vinícius, acho que para mim, né, sempre foi entender qual seria o momento certo, né? Que momento é que eu estou forçando a barra e que momento eu estou sendo natural. Ainda mais porque, no fim, aqui em casa nós somos crentes, né? Graças a Deus, então fica restrito muitas vezes ao trabalho o momento de testemunhar. E testemunhar no trabalho, às vezes, é complicado, porque você fala alguma coisa e aquilo se expande, né? E acaba tomando tempo. Às vezes fica até parecendo que você está matando o trabalho, né? Sim, exatamente. Realmente, essa questão da oportunidade às vezes é um pouco difícil de distinguir mesmo. Alguém mais poderia dar um outro exemplo? O que eu comentei outra vez, Vinícius, foi a questão de vergonha, né? Uhum. Ou a própria pessoa ter dificuldade de falar porque é uma pessoa envergonhada, ou mesmo porque ela, dependendo do ambiente que ela está, isso se torna muitas vezes incômodo para ela. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu não tinha assim, não era tão costume falar, mas era incrível como Deus proporcionava situações em que eu acabava falando, sim, porque eu me via pressionada, né, por uma juventude bastante complicada e às vezes você tem que se posicionar. Nem sempre é confortável, mas, quer dizer, hoje, claro, né, a gente vai tendo mais experiência, vai tendo mais experiência que eu digo de como lidar com essa situação. Mas é interessante que na época da faculdade eu me via às vezes assim pressionada mesmo a falar, quando você se via envolvido em situações assim que ou você demonstrava o que você pensava a respeito das coisas ou você seria incluído em coisas não agradáveis, né? Sim. Você é meio que obrigado, né? Porque se você não falar, vão te colocar em alguma enrascada, né? Você é convidado para coisas que na primeira vez você fala, não me interessa. Aí começam a fazer piada e aí você se sente na obrigação de falar. As piadas aumentam, mas você se sente aliviado. Fala, bom, pelo menos eu não vou mais ouvir o convite. Exatamente. O contexto escolar, faculdade é uma excelente oportunidade. Nós temos algumas missões bem focadas nessa área, a ABU, por exemplo, né? Que fazem um excelente trabalho. Algumas pessoas criticam, né? Porque às vezes uma unidade pode acabar se desviando um pouco do propósito, mas no geral eu acredito que a ABU tem feito um bom trabalho, sim. Mas alguém gostaria de compartilhar alguma dificuldade que tem na hora de fazer evangelismo? Vinícius, eu falei com eu tenho a minha dificuldade é mais a oportunidade mesmo, sabe? De estar conversando, falar assim, que horas vai ser o momento certo de poder falar, né? Para mim é muito mais fácil quando a gente está conversando, principalmente eu, questão da minha família, eu digo, né? Quando a gente está junto com todo mundo lá e
quando há a oportunidade de você falar do amor de Cristo, do amor de Jesus, assim, sem você ficar puxando o assunto, sabe? Uhum. Ficar forçando. Eu tento, a minha dificuldade, na verdade, é essa, de proporcionar esse momento, de falar de Cristo. Entendi. Ó, algumas objeções, realmente, essas dificuldades que os irmãos têm, eu compartilho delas. Elas realmente são válidas. Mas, como eu disse, a gente tem que entender elas como dificuldades e não como impeditivos, né? Algumas dificuldades que o autor levantou no seu livro é a falta de treinamento. Realmente é verdade. Tem gente que não sabe falar do evangelho. Ela não recebeu, às vezes ela não recebeu, ou às vezes por uma falta até de aptidão, muitas pessoas não sabem se expressar, né? Então ela coloca essa falta de treinamento como um impeditivo, né? Então, realmente, quando você não sabe o que falar, é complicado você se colocar numa posição dessa, né? Se, nossa, eu vou ali, eu vou falar de Jesus, mas vai que ele me faz uma pergunta assim, vai que ele me faz uma pergunta tal, né? Todas as vezes que eu tive experiências de evangelismo assim, de rua, a tentação de você cair em debates é muito grande, né? Porque geralmente as pessoas que te recebem em casa para te ouvir são pessoas que gostam de assuntos religiosos, né? Então ele já te recebeu ali porque ele gosta de conversar. E ele vai, às vezes, só vai deixar você falar para ele ter a oportunidade de falar o que ele pensa também. Aí é onde você vai ter que ter aquela destreza de conseguir ali ser fiel ao Evangelho, ser fiel ao Senhor, para o Evangelho não entrar no debate com a pessoa, porque na maioria das vezes o que as pessoas mais querem é debater mesmo. Então a falta de treinamento, ela é uma dificuldade, não vamos tratar como impeditivos, nem como desculpa, não é a palavra correta, é uma dificuldade. Mas olha, João capítulo 9, versículo 25. Vamos abrir lá para nós vermos que interessante. João 9, 25. Que é aquele episódio onde Jesus Cristo cura um cego, né? Aí os fariseus vão interrogar o cego. Eles vão lá e tentam achar alguma coisa naquele milagre que trouxesse algum tipo de condenação, alguma infração à lei, para eles poderem acusar Jesus. Então ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então perceba que esse cego, agora curado, ele não teve EBD de evangelismo. Ele não passou pela classe de batismo. Ele não ouviu sermões expositivos. Não leu nenhum livro sobre evangelismo. Mas o que Jesus fez na vida dele, ele imediatamente deu publicidade. Um exemplo disso também é a mulher samaritana, né, que diz que ela teve um encontro ali com o Messias, reconheceu Jesus como Messias, mesmo sendo samaritana, e ela deu publicidade àquele encontro, contou para todo mundo e houveram conversões. Então, ter treinamento, meus irmãos, é algo que pode ser sim um diferencial, é algo que pode ser bom, mas não é uma desculpa. Porque o pouco que você sabe do evangelho já é muito comparado a quem está indo para o inferno. Né? Tendo em vista que muitas pessoas estão realmente caminhando para a perdição e o Senhor Deus já colocou você no caminho dele, fale realmente dentro da sua capacidade, porque lembra que o evangelismo é algo revestido de poder? Se é algo revestido de poder, não é algo que tem a ver com a nossa capacidade técnica. Claro que quanto mais nós adquirimos habilidades, melhor. Mas Deus também usa o simples. Deus também nos usa na nossa simplicidade, né? Então, fale aquilo que Jesus fez na sua vida. E não se esqueça de falar que ele morreu na cruz pelos seus pecados e que ele está vivo e vive eternamente.
Então, falta de treinamento pode ser até uma dificuldade, mas não pode ser um impeditivo, não é uma desculpa válida. Falta de tempo. Quem aqui acha que tem falta de tempo para evangelizar? Provavelmente você fala assim, Vinícius, eu não tenho tempo para isso. Já foi minha época, né? Já foi minha época que eu saía para pregar e tralalá, né? E fica aquele saudosismo todo. Mas eu deixei essa referência aí de Mateus 28, 19 e 20. Eu vou tratar depois, mais adiante, outro versículo sobre a falta de tempo. Mas lembrando que falar sobre Cristo, ensinar a Cristo às pessoas, algo que o Senhor nos mandou. Sendo o Senhor do tempo também, Ele não colocaria uma obrigação nas nossas vidas, a qual nós não teríamos capacidade para fazer, muito menos tempo. Né? Deus não mandaria que nós fizéssemos algo a qual, de fato, nós não tivemos tempo. A questão são as nossas prioridades, aquilo que nós priorizamos. Né? E a gente tende a dar prioridade àquilo que, de fato, nos importa. Então, a nossa falta de prática de evangelismo com a desculpa da falta de tempo pode ser um indicador, pode ser aquele sinalzinho no painel de que nós precisamos rever as nossas prioridades. Temos nos engajado em tantas coisas, mas temos permitido que as pessoas que não conhecem a Cristo, que vivem ao nosso redor, não venham a conhecê-lo por meio da nossa vida. Né? É complicado isso, é pesado isso, até você não considerar isso como importante. Essa parte da falta de tempo mexeu muito comigo. Eu só convivo com crentes, né, por conta do trabalho da igreja, e a minha faculdade é EAD ainda. Eu faço outro curso, mas é EAD, eu não tenho contato com as pessoas. Mas os meus vizinhos estão indo para o inferno, tenho familiares também, e o que eu tenho feito por isso? A gente tem que parar com essa ideia de que achar que assim, não, é só eu ser fiel a Deus e dar um bom testemunho. Não, isso não é o bastante, isso é essencial. Né? Mas nós precisamos nos engajar, né? Realmente colocar a nossa vida à disposição dessas pessoas para criar contextos de evangelismo. Né? Falta de oportunidade foi uma coisa aí. Pode falar, Marcelo. Vinícius, essa aqui eu sempre lembro daquela pergunta do diálogo, né, do sapateiro com Lutero, né, que ele fala, puxa, como que eu posso fazer para participar dessa obra de evangelização, né? Faça os melhores sapatos e cobre preços honestos, né? Como você disse, Deus não pediu nada de outro mundo. Simplesmente para a gente ser sábios, nós sermos sábios para aproveitarmos as oportunidades que surgirem, né? Sim, com certeza. E a gente tem que buscar viver a nossa vida cristã em todos os contextos, né? A gente não pode separar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Tudo é do Senhor. E na medida que nós vivemos a vida cristã e buscamos glorificar a Deus em todas as coisas, isso é um testemunho também, né? Mas nós precisamos falar. Nós precisamos dizer a quem nós servimos, né? Nós precisamos fazer o nome do Senhor conhecido pelas nossas ações, mas também pelas nossas palavras. E a mais clássica de todas é a falta de oportunidade, né? Todos aqui falaram e realmente a maioria dos crentes falam assim, eu não tenho tanta oportunidade assim, ou eu não sei qual é de fato a oportunidade. No trabalho tem uma questão ética, né, de que eu não posso interromper o meu trabalho para ficar falando de Jesus ali, porque eu preciso de fato trabalhar, eu estou sendo pago para que eu esteja trabalhando, né? Então a falta de oportunidade ela é tida como realmente uma dificuldade para todos, né? Mas nós vamos ver mais adiante que nós podemos criar essas oportunidades, né? Não realmente pode ser que as oportunidades que você está tendo com não crentes não surjam ali momentos para você falar de Jesus, mas só de você estar convivendo com um não crente, isso já é uma oportunidade. Você só precisa tomar alguns passos, né? Dar alguns passos adiante. Então, meus irmãos, fazendo esse levantamento das desculpas, a gente entende que a única razão pela qual nós não evangelizamos é a falta de disciplina para isso.
A gente sempre precisa admitir isso, né? As dificuldades são dificuldades, não são impeditivos. Mas se a gente se colocar realmente à disposição, se a gente tomar algumas atitudes, se a gente se disciplinar, se a gente entende assim, se eu preciso evangelizar, se eu não evangelizo é pecado. Se evangelizar glorifica ao Senhor. Então é algo essencial para a minha vida com Deus, é algo essencial para a minha caminhada cristã. Então eu preciso me disciplinar para isso, porque se eu não fizer isso, eu estou em pecado, né? Então, vamos nos disciplinar para isso. Então, algumas coisas para sanar essas dificuldades, para diminuir essas dificuldades. Vasta literatura e curso. Meus irmãos, o que mais tem? O Brasil é um Brasil, o evangelicanismo brasileiro, né? Ele é muito missional. Tem muita, a própria editora Fiel, ela é uma missão evangélica literária, a razão social dela. Ela surgiu através de um casal de missionários que vieram dos Estados Unidos, né, e vieram para o Brasil pregar o evangelho, plantaram uma igreja no meio do mato, no Amazonas, e depois viram a dificuldade com a literatura no Brasil e começaram, então, uma editora. E temos várias editoras, como a Fiel, por exemplo, que se dispõem a publicar material, e também nós temos aqui no próprio Bosque mesmo a Interlink, né, com panfletos muito legais, né? Então, não falta material para isso, não faltam cursos para isso, né? A EBD está aí para isso, né? Os irmãos estão aqui para isso, não deixa de ser um treinamento, né? Um momento de ensino. Os pastores estão aí também para estar auxiliando você, né, a fazer essas coisas. Então, hoje ninguém tem falta de conhecimento bíblico, ainda mais nessa era tão informatizada, por estar impedido de ter conhecimento, né? Só precisa correr atrás, né? E às vezes corre atrás de você, né? Porque se você jogar lá no Google que você quer fazer um curso de evangelismo, você vai receber um monte de propaganda sobre isso. Vai ter até que tomar cuidado, porque vão ter muitos cursos que não vão ser bons. Mas o que não falta, meus irmãos, é treinamento para isso, material, vasta literatura para isso, né? A falta de tempo. Efésios 5, 15 a 17. Vamos abrir lá? Efésios 5, 15 a 17. Um versículo classicamente usado em aconselhamento bíblico, somente para quem tem problemas com horário, com o uso do tempo, né? Que Paulo está falando sobre a diferença, né, daqueles que andam na luz e daqueles que andam nas trevas, e que aqueles que buscam andar na luz, né, que respondem à vocação, à eleição de Cristo, tendem a viver de uma maneira diferente daqueles que andam nas trevas. Então, no versículo 15 ele fala: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Aqui ele faz a referência clara a aqueles personagens de Provérbios, né? O nécio e o sábio, né? O sensato e o insensato. Então nós não devemos andar como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então nós precisamos remir o tempo, entender que se nós não temos dedicado tempo da nossa vida às pessoas que precisam conhecer Jesus, nós estamos sendo insensatos, não estamos frutificando como aqueles que andam na luz e não nas trevas, né? E a falta de oportunidade. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 4, 5 a 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um, né? Eu não entendo aqui que ele está falando essencialmente sobre evangelismo, tá, irmãos? Não vou forçar o texto para isso. Está falando realmente dos relacionamentos interpessoais que nós temos com as pessoas.
mas perceba que nós devemos ter sabedoria com os que de fora e aproveitar essas oportunidades. E desse aproveitamento que pode ser realmente é o evangelismo. Então, a maneira como você vive, a maneira como você responde às pessoas, a maneira como você se comporta, a maneira como você fala com as pessoas, podem sim criar oportunidades de evangelismo e de edificação na vida das pessoas, até mesmo de crentes às quais você convive, né? Então, nós devemos tomar cuidado com a nossa postura, porque nesses nossos relacionamentos interpessoais podem surgir muitas oportunidades, tanto de evangelismo quanto também de aconselhamento, né? Então, a gente tem que sempre buscar ser agradável, as nossas palavras têm que ser temperadas com sal, para saberes como deveis responder a cada um, né? Então, nós precisamos estar atentos aí às oportunidades. Às vezes você pode estar tendo muitas oportunidades, mas não enxergando elas como oportunidade, né? Então, algumas sugestões práticas, meus irmãos. Se coloque à disposição das pessoas não crentes que você convive para orar pela vida delas. Essa foi a mais interessante que o autor passou no livro. Essa que eu nunca tinha, confesso que eu nunca tinha pensado nisso, né? Você tem vizinhos, você tem parentes, né? Com certeza, você não vive no meio do nada, né? Coloque-se à disposição para orar para a vida deles. Geralmente hoje as pessoas não são um pouco mais fechadas, né? Mas se você começar a fazer algum tipo de pergunta nesse nível, assim, olha, há algo na sua vida em que eu posso orar? De repente nisso, a pessoa já começa a abrir o coração. Aí você começa a ter assunto com ela, né? Porque você está orando por uma coisa, aí você quer saber se realmente como está aquela situação na vida dela, né? E aí nisso a pessoa pode acabar abrindo o coração para você e ela também vai ver que você realmente se preocupa com a vida dela, né? As pessoas muitas das vezes pensam de nós crentes que a gente só quer arrastar elas para a igreja, quer ganhar eu para a religião dele, né? E infelizmente a maioria dos crentes é assim mesmo, uma coisa mais de um proselitismo, né? Parece que é arrastar realmente o povo para a igreja, mas não tem uma preocupação sincera com a vida da pessoa, né? Então, se você se coloca à disposição para orar pelos não crentes, orar pelas situações deles, eles vão ver que realmente há uma preocupação pela vida deles e isso vai criar pontes de relacionamento. O pastor Donald, no livro, ele fala que ele fazia isso com todos os vizinhos praticamente. Ele saía de porta em porta perguntando e isso ele criava o contexto de evangelismo a partir dessa oração pelos seus vizinhos, entendeu? Dê algum presente ou uma comida aos seus vizinhos. Tanto os que acabaram de se mudar quanto os vizinhos antigos. Sabe aquela quando a gente vê em filmes, né, que é a família, principalmente filme americano, né, a família acabou de chegar na casa, aí vem o vizinho com uma torta, né, geralmente uma torta de maçã, uma torta de framboesa, né, aquilo cria relacionamento, gente, sabe? Você pegar e fazer um carinho pro seu vizinho, você conquista ele vê que você é uma pessoa agradável, como a gente acabou de ler em Colossenses 4, né? Que você realmente quer o bem dele, quer o bem da família dele. Então, dê lembranças, faça alguma coisa pelo seu vizinho. Com certeza isso vai criar contextos. Perceba que a falta de oportunidade, a desculpa da falta de oportunidade está começando a cair por terra aqui, né? Estamos vendo que basta a gente sair um pouquinho do nosso lugar que a gente consegue. Chame algum vizinho seu ou amigo de trabalho ou escola a vir em sua casa para uma refeição. Convidar alguém para jantar, a gente não tem mais isso. Hoje as pessoas não convidam mais as outras para ir na casa do outro. É impressionante, né? O lar virou quase que uma fortaleza, né? Onde parece que ninguém pode entrar. Onde na Bíblia fala muito sobre hospitalidade, e a hospitalidade como algo que pertence àqueles que são de Jesus, né? Então, o quanto o seu lar tem estado disposto a receber as pessoas que realmente precisam do evangelho, né? Será que se você convidar o seu vizinho para almoçar, tomar um café, comer uma pizza, será que realmente ele vai negar?
né? Será que ele não vai querer, não vai ter essa disposição? Pode ser que você ganhe um belo de um não, mas pelo menos você tentou, entendeu? Mas, poxa, você deve ter aí 20, 30 vizinhos, será que você convidar todos eles, será que nenhum vai aceitar? Alguém pelo menos vai aceitar. Pelo menos um vai aceitar, é muito difícil, né? Quem que não gosta de comer? Né? Chama para um churrasco, por exemplo. Né? Brasileiro que não gosta de um churrasco? Então, crie as oportunidades. Procure ir em eventos não religiosos e faça amizades, né? Por favor, irmãos, entenda o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Estou falando para você ir em balada, né? Ir no bar da esquina. Mas eventos, por exemplo, se você faz parte de algum clube, né? Se você faz parte de alguma associação, por exemplo, no condomínio, às vezes pode acontecer alguma festa de aniversário, né? Uma festa de aniversário é um evento não religioso. Às vezes a gente fica muito preso ao nosso próprio nicho, né? Nosso próprio ambiente ali eclesiástico, né, da igreja, mas procure também ir a eventos não religiosos e faça amizades. Quem é militar, por exemplo, participa de muitos eventos, né, como esse. Descubra se você é melhor no serviço ou na comunicação e faça parceria com alguém, né? Irmãos, eu vou interromper aqui e a gente já volta, tá? No mesmo link, tá bom? Que vai cair. Beleza. Porque essa parte aqui é a parte mais que eu acho mais interessante da aula. Por favor, é para voltar, hein, gente? Vai. Compartilhar a tela aqui. Os irmãos estão vendo o slide aí certinho? Ou tem um negócio no meio? Tá certo. Tá certo? É que para mim tá aparecendo a telinha aqui da conversão do vídeo. Vai atrapalhar a gravação da aula. Aqui, eu consegui jogar no canto. Beleza. E, ó, esse ponto aqui é muito interessante, gente. Esse aqui eu achei demais. Descubra se você é melhor no serviço ou na comunicação e faça parceria com alguém. Lembra que a gente falou lá de Efésios? Que existem pessoas que realmente foram chamadas, né, Deixa eu ligar uma luz aqui, que os irmãos estão conseguindo me ver direito. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade, né? Tem até mesmo dom para isso. Mas tem gente que não. Tem gente que é meio bicho do mato, né? Não consegue conversar direito. Mas, geralmente, essas pessoas que não são tão boas em comunicação são melhores no serviço. E tem nós temos uma base bíblica para isso, né? Vamos abrir lá em 1 Pedro. 1 Pedro 4. De 10 a 11. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Então, se alguém fale de acordo com a vontade de Deus, com os oráculos de Deus, né? E se alguém serve, faça na força que Deus supre. Então, talvez você não tenha muita habilidade no falar, mas você sabe fazer uma boa mesa de um café da tarde, por exemplo, né? Você pode se unir com uma amiga que é mais comunicativa e, de repente, ali convidar alguém para um café e chamar essa sua amiga mais comunicativa para que ela... o pastor voltou. Para que ela lidere ali, não que você não possa falar, né? Mas que ela possa ali realmente tomar parte dessa parte de realmente falar do evangelho, né? Então, algumas pessoas vão ser mais nessa área de serviço, outras mais na comunicação. Mas se você encontra um parceiro nessa ideia aí, né, o céu é o limite, meus irmãos. Vamos junto. Então, por exemplo, principalmente na plantação de igreja, às vezes a gente precisa disso, né?
A gente precisa de pessoas com diferentes dons. Então, se você não é muito da área realmente de falar, de se comunicar, coloque a sua vida, a sua casa, os seus talentos à disposição, o seu serviço à disposição e se una com pessoas que têm mais facilidade para pregar o evangelho, né? Faça essa parceria com alguém e com certeza vai dar muito certo. Ninguém consegue ser bom em tudo, né? Ninguém consegue realmente ser 100% em todas as coisas. Cada membro tem a sua função dentro do corpo, né? Então, procure identificar qual a sua função, quais as suas aptidões, entendeu? E sirva ao Senhor e se coloque à disposição e com certeza Deus vai usar a sua vida tanto para a edificação da igreja como também para a salvação de pessoas, né? Existem muitas coisas que podem ser feitas em contextos de evangelismo, né? Quem consegue mexer com artes, quem consegue mexer com esportes, quem consegue mexer com educação. Educação, então, nossa, quem tem facilidade para ensinar, né? E Deus vai usar a sua vida, né? E às vezes você mesmo não tendo o dom da fala, sendo mais da área do serviço, com certeza você vai ver que Deus pode te usar muitas das vezes até mesmo para estar falando o evangelho, né? Por que não? Entendamos isso, né? Que o fato de existirem pessoas que realmente Deus separou e deu uma capacidade ali, um talento especial para elas, todos nós devemos evangelizar. Todos nós devemos dedicar as nossas vidas a dar publicidade à salvação em Cristo Jesus. Isso é importante, irmãos. E esqueça aquela ideia de que somente dar um bom testemunho é o bastante. Eu vou ler um trecho do livro agora, que foi até o Marcelo que indicou para mim. Falou assim, Vinícius, preste atenção nessa parte do livro, porque ela é muito interessante, né? Eu vou estar lendo para os irmãos a respeito dessa questão, dessa confusão que as pessoas fazem do bom testemunho, né? Ouvi a história de um homem que se tornou cristão durante um programa de ênfase evangelística em uma cidade no noroeste do Pacífico. Quando contou ao seu chefe sobre a conversão, o empregador, o seu chefe disse, que bom, eu sou cristão e tenho orado por você há anos. Mas o novo crente, desconcertado, né? Ficou desconcertado. Assim, por que você nunca me disse? Como assim? Você ora há anos para que eu me converta e você nunca me falou? E ele falou assim, foi exatamente a razão pela qual não me interessei. Você, a sua vida, foi exatamente a razão pela qual eu não me interessei pelo evangelho antes. Nossa, pesado, né, gente? Você imagina? O cara vem, conta para você que se converteu, aí você fala assim, nossa, que bom, eu também sou crente. Ele fala assim, cara, por causa de você, por causa de olhar para a sua vida, que eu nunca me interessei pelo evangelho. Aí, como isso é possível? O chefe perguntou. Eu fiz tudo o que pude para viver a vida cristã perto de você. Ou seja, esse chefe dava um bom testemunho. Não era uma pessoa que dava um mau testemunho. Aí que está, explicou o empregado. Você vivia uma vida exemplar, mas nunca me disse que era Cristo que fazia a diferença. Então eu me convenci de que você podia viver uma vida tão boa e feliz sem Cristo, e eu também poderia. Forte, né, meus irmãos? O Evangelho nos traz a Bíblia, a sabedoria bíblica, ela traz muitos benefícios para a nossa vida. Né? Um crente que realmente obedece a palavra, ele vive bem. Ele é bem-aventurado de tudo aquilo que ele faz. Né? E muitos até mesmo prosperam financeiramente. Mas, meus irmãos, de gente bem disciplinada, de gente que ganha muito dinheiro, de gente que até tem uma família legal, o mundo está cheio. Os coaches estão espalhados por aí, pregando a autodisciplina e o autoconhecimento. O evangelho não é sobre a nossa vida, é sobre a vida de Jesus. E então o bom testemunho, ele vai dar força às suas palavras. Mas ele ainda assim não é a proclamação do evangelho.
Porque se você simplesmente vive bem e tem uma vida ética, faz tudo certinho, mas você não fala que Jesus é a razão do seu viver, para aquela pessoa você é só mais uma pessoa que realmente sabe viver nessa terra, sabe ganhar dinheiro, sabe tomar boas decisões. Porque o evangelho, meus irmãos, não é sobre nós, é sobre Jesus. Então, foque sim, dê um bom testemunho sim. Isso é imprescindível. Mas fale de Jesus. Fale que a razão da sua vida é Jesus. Se a pessoa um dia fala assim, nossa, olha como que você trabalha bem, né? Olha como você tira boas notas na faculdade, você não cola. Aí, meu filho, é a oportunidade. Levantou para você vir e cortar, igual no vôlei. O que você vai falar? Ah, realmente eu sou uma pessoa muito sábia mesmo. Realmente eu sei viver a vida. Não, é por causa de Cristo. É porque eu busco agradar a Deus em todas as coisas. Porque eu vivo para aquele que viveu e morreu por mim na cruz pelos meus pecados. E nele eu tenho uma nova vida. Eu busco então viver agradando aquele que me salvou. E uma dessa, meu irmão, você já pregou o evangelho e já criou relacionamentos. Então, esqueça aquela ideia que somente dar um bom testemunho é o bastante. É essencial, mas ainda falta você falar, falta você deixar claro que Jesus é a razão do seu viver. Então, meus irmãos, conclusão e aplicação. Todo crente deve perceber que há pecado e não buscar maneiras de propagar a mensagem sobre o nosso Senhor Jesus. Todo crente deve perceber que há pecado nisso. Lembrando que essa série é sobre isso, sobre coisas que nós precisamos fazer, atividades, disciplinas que precisamos fazer para vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Então, já que se espera que o crente evangelize, você obedecerá ao Senhor e testemunhará? Você vai obedecer? Você já deve ter pensado em várias coisas aí. Lembrando, uma frase do Dr. Kevin Carson na conferência da BCB de 2019, se eu não me engano. Ele falou assim: Insight is not transformation. Transformation is transformation. O que ele quis dizer com isso? Você só ter o insight não é a transformação. Você apenas, uau, preciso mudar. Isso não significa que você for transformado. Transformação é transformação. Você precisa realmente tomar passos agora em direção à transformação. Só estar consciente da sua dificuldade, da sua necessidade de mudança. Só ter um insight não é transformação. Você precisa realmente, de fato, tomar esses passos, né, necessários. Você obedecerá ao Senhor e testemunhará? Segunda pergunta, já que o evangelismo é revestido do poder de Deus, você crerá que Deus poderá usar suas palavras na salvação de outras pessoas? Isso aqui é um convite a crer realmente no poder do Espírito nesse momento de evangelização. Né? Você precisa entender que é algo que não será feito na força do seu braço, não vai ser feito pela sua própria sabedoria, o resultado não virá pela sua própria eloquência. Você precisa sim obedecer ao Senhor, fazer o melhor possível, dar bom testemunho, ser claro na sua transmissão da mensagem, mas compreendendo que é o Senhor quem irá realmente converter os corações. E aqui, meus irmãos, abrindo um parêntese sobre isso, talvez você pense assim, nossa, mas o meu vizinho já ouviu eu brigando com meus filhos. Talvez assim, nossa, o meu amigo já me viu estressado no trabalho, o meu chefe já me viu bravo com ele. Irmãos, ninguém consegue viver uma vida perfeita. E aqui, sobre o evangelismo ser revestido de poder, é o que nos encoraja. Eu lembro uma vez que eu tive uma oportunidade de evangelismo, queria testemunhar com os irmãos na fábrica, onde eu pisei na bola com um colega meu de trabalho. E eu nunca tinha falado de Jesus para ele. Ele sabia que eu era crente. Eu pisei na bola com ele. Faz tanto tempo isso que eu nem lembro direito que eu fiz. Sério mesmo. Não falava. E ele ficou muito chateado comigo.
Aí eu lembro que eu peguei e escrevi uma carta para ele, pedindo desculpas para ele, e coloquei dentro da caixa de ferramenta dele. Aí eu fiquei só olhando, esperando, porque ele não queria falar comigo, por isso que eu escrevi a carta. Ele não queria falar comigo de jeito nenhum, ele tava bravo. Era um cara de 2 metros de altura, forte, enorme. E aí ele leu aquilo lá quebrou ele. E depois ele veio conversar comigo. E aí eu pedi perdão para ele pessoalmente. E eu consegui falar do evangelho para ele. Eu falei assim, olha, da mesma forma que você precisa compreender que a minha fé é exatamente sobre isso, sobre perdão. Eu falho com Cristo e Ele me perdoa todos os dias. Né? Da mesma maneira onde eu errei com você e você precisa me perdoar para que o nosso relacionamento, que nossa amizade volte, um dia Jesus Cristo me perdoou e morreu na cruz pelos meus pecados e eu vivo agora para Ele. E é por isso que eu reconheço, por isso que eu faço questão de estabelecer a minha amizade com você novamente. E aquilo foi muito marcante. Passou-se muitos anos, eu nunca mais o vi, não sei se ele se converteu, mas uma oportunidade foi criada, porque eu compreendi assim, poxa, eu pisei na bola com ele sim, mas eu pedi perdão para Deus, pedi perdão para ele, e é uma oportunidade de estar testemunhando do perdão de Deus agora. Já que evangelismo é uma disciplina, você planejará evangelizar? Ou seja, você vai realmente tomar aquelas atitudes práticas que o Donald, o autor, passou para a gente, ou vai lançar mão de outras? Entenda que você vai precisar criar esses contextos, você vai precisar ter disciplina para isso, porque muitas das vezes não vai acontecer naturalmente. Então é isso, meus irmãos. Todo crente deve perceber que há pecado em não buscar maneiras de propagar a mensagem sobre o nosso Senhor. Nós precisamos compreender a necessidade de pregar o evangelho, entender que isso não é feito na força do nosso braço e nos disciplinarmos para tal. Amém? Irmãos, tem alguma dúvida? Alguma observação? Os irmãos queriam falar? Só isso mesmo? Vinícius, só resolvendo a pergunta que a gente fez e conversou a semana passada, né? Depois disso, nós vemos como evangelismo realmente é fruto de disciplina, né? Sim. É fruto de escolher fazer, né? Não é fácil para muitos de nós, até mesmo no meio desse negócio de afastamento social, né? Mas é importante e não tem desculpa. Tem que procurar o como fazer mesmo, né? Com certeza. Vamos orar então para encerrar? Senhor, que o Senhor nos perdoe por todas as nossas negligências, ó Pai, em nos disciplinarmos para tornar o Teu nome conhecido. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, ó Pai, e que nós possamos ser responsáveis, ó Pai, e tomarmos as atitudes necessárias, ó Pai, para criar esses contextos de evangelismo. Senhor, sermos sábios, ó Pai, nos nossos relacionamentos com os que são de fora e aproveitarmos cada oportunidade, ó Pai, e sermos fiéis a Ti, não diluirmos essa mensagem, não trazermos, ó Pai, um Cristo e um Evangelho que não contido na Tua Palavra, revelado na Tua Palavra, e termos a esperança, o anseio de que o Senhor há de salvar pessoas, ó Pai. Quer pela nossa vida, quer não, ó Pai. Senhor, sabemos que o Senhor tem os Teus eleitos e que o Senhor cumprirá os Teus planos, mas, ó Pai, nós desejamos participar disso e sermos usados, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai, para a salvação das pessoas. Usa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, que as nossas vidas sejam instrumentos em Tuas mãos, ó Pai, para tornar o Teu nome conhecido, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, viu? Desculpa ter passado um pouquinho do horário, tá? Boa noite. Boa noite, pastor. Tchau, tchau. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, Célia. Tchau, Samuel. Tchau, Douglas. Tchau, Cláudia. Até mais. Tchau, Alice.